Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É sempre um prazer estar aqui recebendo convidados muito especiais e hoje não é diferente. Queria dar as boas-vindas ao professor Ivan Mainar Tavares, que é especialista em glaucoma, professor livre docente, chefe do departamento da Escola Paulista, chefe do departamento de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. Seja muito bem-vindo, doutor Ivan. Muito obrigado, é mais uma vez aqui, um prazer estar agora presencialmente, que da outra vez foi online, e vamos lá. E para contribuir bastante com a entrevista também, eu queria dar as boas-vindas para o Dr. Guilherme Macedo, que é médico assistente do setor de uveites da Escola Paulista de Medicina e professor agora da OptReview. Seja bem-vindo, Gui. Muito obrigado, Bernardo. Vamos lá para mais um episódio de hoje, né? E a ideia hoje, pessoal, é falar sobre programas de residência médica, residência, fellow, sob a ótica não de quem está vivendo isso como residente ou fellow, mas da ótica do gestor, né? Entender o papel, né, do gestor, os desafios de gerir um departamento talvez o mais importante de oftalmologia que tem no nosso país, então responsabilidade que isso envolve e como isso, né, como o Dr. Ivan construiu isso ao longo do tempo. Então, doutor Ivan, primeiramente queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória mesmo, né, desde residente até chegar nessa posição que você está hoje, deve ter sido muitos desafios. Eu queria ouvir, né, da sua voz mesmo, resumidamente a sua trajetória até chegar aqui, para a gente depois poder entrar em perguntas mais específicas. Perfeito, isso é interessante até para estimular os demais, né? Eu tenho um percurso aí um pouco diferente, longo, né? Eu sou de Aracaju, Sergipe, sou formado no Federal de Sergipe, né? Eu fui um pouquinho antes da residência, quando você pediu residência. Eu saí para fazer residência no Rio de Janeiro, no Hospital Federal dos Servidores, né? Na época a residência eram 2 anos ainda, estava passando para 3, eu acho que só a USP e a Unifesp eram 3 anos já. E eu vim para a Unifesp para fazer o equivalente ao 3º ano, que a gente escolhia a especialidade, e eu já escolhi glaucoma, né? Eu entrei como estagiário de glaucoma, como chamavam na época, da Escola Paulista, e lá aqui fiquei, né? Aí veio glaucoma, depois veio catarata, doutorado, pós-doc no exterior. Quando eu voltei, eu assumi a chefia do setor de glaucoma, quando eu voltei de San Diego, e aí foi professor afiliado, professor da pós-graduação, e em 2017 eu entrei como professor adjunto livre docente, que é o professor efetivo, servidor público federal. Muito legal. Gui, pode começar aí fazendo a primeira pergunta, que eu acho muito interessante, essa questão que você estava também vivendo, essa questão do Covid. Queria que você direcionasse essa primeira pergunta. Uhum. Eu queria saber, Prova, assim, que você viveu um período muito difícil, né, na sua gestão. Você iniciou sua gestão como chefe do departamento assim que começou a pandemia do Covid, né? Eu queria que você falasse pra gente tanto dos desafios que você enfrentou nesse período, que eu acho que foi um desafio que a gente enfrentou em diversos âmbitos, mas também o período pós-pandêmico, né? Como você conseguiu manter o departamento e melhorar o departamento depois de tudo isso que a gente passou, né? Então, uma fase bem difícil, não só para a gente, né, para a humanidade. Eu entrei como professor efetivo em 2017, foi o concurso, e eu assumi a chefia do departamento em setembro de 2020, né, e sucedendo ao Mauro Campos, né, que ficou, a gente fez um acordo, uma dupla, né, ele ficou como vice-chefe, a gente divide a chefia até hoje, né, e isso foi bastante interessante, como algumas estratégias para continuar lutando, né, contra todos os desafios que vieram com a pandemia. Então, algumas medidas do próprio Mauro Campos, assim que começou a pandemia, que ele era o chefe ainda, de fechar mais cedo, de abrir mais cedo, tudo isso chegou a ser até exemplo para o restante da universidade. Então, nós fomos o primeiro departamento a fechar, né, e fomos o primeiro a reabrir também com alguns atendimentos. E a turma do Guilherme era R1, né? Tinha CIMASP, tinha curso básico, tudo virou online em menos de uma semana, né? A gente conseguiu se virar para isso. Mas foram bastante desafios, né? Não só na condução
acadêmica do departamento, mas principalmente com restrições financeiras que vieram da pandemia, né, muito mais que oftalmo isso, né, um direcionamento das verbas para UTI, para PS, né, para pronto-socorro, pronto-atendimento de Covid, e evidentemente a suspensão da maioria das cirurgias eletivas. Né, a gente conseguiu manter algumas no nosso centro cirúrgico ambulatorial, que por sorte não foi confiscado para ser UTI, como foram vários, né, inclusive de alguns hospitais particulares em que eu opero. A gente conseguiu aos poucos reabrir as cirurgias eletivas no nosso centro cirúrgico ambulatorial, né? Mas passada a fase principal da pandemia, né, de mais fechamento, aí adveio evidentemente vieram todas as dificuldades financeiras consequentes do Covid, né? Então a gente passou uma fase bastante difícil no Hospital Universitário, no Hospital São Paulo, né? Consequentemente na oftalmologia, né? A gente presta o atendimento pelo contrato do Hospital São Paulo, do Hospital Universitário da Unifesp, mas conseguimos superar. O hospital se recuperou, né? Nós, do departamento de oftalmologia, agora em julho, nós conseguimos atingir os números de 2019. Né? Então, nós já estamos superando os números de novembro de 2019 em termos de atendimento e de volume cirúrgico. Né? E, mais uma vez, a gente está servindo de exemplo para o restante do hospital universitário, para o restante da Unifesp, como recuperação de serviço. Né? E aí vem, do mesmo jeito que a academia sofreu com a falta, agora está vivendo melhores tempos com a bonança, né? Então, nós conseguimos aumentar o número de residentes, né? Esse ano a gente está com 13 vagas para 2025, né, de R1. Isso fazia pelo menos uns 10, 12 anos que a gente não tinha 13 vagas. E nós criamos, nesta confusão toda da pandemia, nós conseguimos algo que a gente já tinha pedido antes da pandemia. Eu pedi em janeiro de 2019, que foi o R4 de especialidade, né? Que não é R4 de especialidade porque a oftalmologia não tem área de concentração no Conselho Federal de Medicina, né? Mas a gente conseguir o R4 opcional ano opcional, né? O R4 geral ano opcional, e a gente consegue alocar em alguns combos, como a gente chama, né? Um que está fazendo sucesso, a gente aumentou o número de vagas para 2025, óptica cirúrgica, catarata refrativa e glaucoma, né? E aí vem todas as cirurgias minimamente invasivas, as cirurgias angulares, o SLT, né? Junto com a parte da catarata, né? Com as lentes, com os facos melhores, microscópios com tela 3D, as lentes premium, né? E a refrativa também, com toda a função da cirurgia refrativa, com laser de Fento II, talvez com laser para intraestromal, a SMILE daqui a alguns meses, e isso realmente tem atraído a atenção do mercado e, consequentemente, de quem está querendo se formar para o mercado. Né? A gente que tem muito contato com residente, eu percebo que essa questão do R4 foi uma coisa que chamou ainda mais atenção para o programa de especialização da Unifesp, que sempre foi muito visado, mas a questão de você poder disponibilizar bolsa para esses R4s, assim, é muito fantástico. Eu achei que foi um ganho assim, incrível, uma pena que só a Unifesp que tem. Eu acho que outras instituições deviam ir atrás disso, porque eu acho que é bem legal e parabenizo vocês por terem sido pioneiros nisso. E eu queria saber, Ivan, como que a Escola Paulista, assim, na sua visão, o que faz ela conseguir ter tantos recursos, ser realmente tá aí na vanguarda da oftalmologia, conseguir, por exemplo, como você falou, ter os melhores equipamentos, os melhores aparelhos, Ngenuity, sistema 3D, dentro de um cenário de um SUS que a gente sabe que tem dificuldades. Queria entender a sua visão como gestor, assim, são as parcerias, os projetos de pesquisa, o que fomenta isso lá na Unifesp dessa forma tão forte? Não, essa é uma ótima questão, uma ótima pergunta. Realmente é multifatorial, né? Você colocou alguns aí. Então, a gente tem um corpo docente forte,
né? Nós somos 21 docentes efetivos atualmente, entre oftalmologia e tecnologia oftálmica, né? Fora os médicos servidores, né? Os médicos servidores federais, e principalmente aí um corpo de voluntariado assim, que nos dá muito orgulho, né? E muita responsabilidade ao mesmo tempo, né? Então, eu acredito que os recursos humanos são a nossa principal força, tá? Então, a força de trabalho, tanto dos servidores quanto de alguns médicos contratados seletistas, mas principalmente desse corpo de voluntários, fazem a máquina funcionar de uma maneira muito boa, né? E nos permite dar a formação, a atenção para o residente, para o fellow, para o pós-graduando, que provavelmente, ou quase com certeza, 21 docentes não seriam capazes, né, dessa quantidade de 13 R1, 12, 16 R4, né, com os 4 de transplante de córnea. A gente reduziu o número de fellows porque temos R4, mas dá o quê? Uns 30, 40 fellows, né, porque tem o segundo ano, o glaucoma avançado, a retina avançada, isso tudo é fellowship, né? E fora 100 pós-graduandos, tudo bem que não são todos em São Paulo, né? A gente tem muito pós-graduando à distância. Além disso, né, dos recursos humanos e de toda a história desses 21 docentes e de todos os docentes que já se aposentaram ou nos deixaram, o relacionamento de cada um de nós na sociedade também faz muita diferença, né? Então nós temos apoio de parlamentares, né? A verba de parlamentar é histórica na oftalmologia. A gente até teve uma reunião na reitoria sobre isso hoje, e foi citado essa história de verba parlamentar na oftalmologia, e aí de parlamentares que foram tratados por vários do nosso corpo docente ou que são amigos, né, e que mesmo depois dessas pessoas, esses médicos aposentados ou já falecidos, continuam direcionando verbas para a Unifesp, né, ou para o Hospital São Paulo. Além disso, os projetos de pesquisa são uma fonte muito importante, né, os projetos FAPESP, os projetos CNPq, a própria pós-graduação com verba CAPES, né, por ser uma pós-graduação nota 7, tem uma verba disponibilizada para o programa de pós-graduação. Então, isso também colabora bastante na aquisição de aparelhos, de insumos, de estrutura. Evidentemente, tem toda a parte que vem da assistência também, que vem do Hospital São Paulo, nosso hospital universitário, né? Então, há uma visão do gestor do Hospital São Paulo, da superintendência do hospital, de como funciona a oftalmologia e o que a oftalmologia pode trazer para o hospital. É uma entidade filantrópica, evidentemente não visa lucro, mas visa reinvestir aquilo que recebe, né, aquilo que produz, e tem reinvestido na oftalmologia, principalmente no parque cirúrgico, que traz um retorno, né, para o Hospital São Paulo interessante, e ele consegue investir na própria oftalmologia. Isso é muito importante também, essa colaboração entre os gestores, né? A Unifesp é um pouco mais complexa, porque o Hospital Universitário é o Hospital São Paulo, que é uma entidade filantrópica, que não é uma entidade federal, né? Então tem o gestor do Hospital São Paulo, tem a gestão da Unifesp, que é a reitora, e ainda assim tem a gestão do Campus São Paulo, que é a unidade da Unifesp que fica aqui em São Paulo, né? Então eu tenho que interagir com eles para conseguir viabilizar e fazer funcionar e melhorar e avançar a oftalmologia, né? Que é mais, como em todas as grandes universidades, é mais um departamento de vários, né? De 20, 25 departamentos, né? Mas a gestão organizada, que não é dos últimos 4 anos, não é só minha, né? Tem uma história desde 1937 como disciplina, né? Essa gestão, a organização, a profissionalização do funcionamento do departamento de oftalmologia mostrou aos outros gestores
o quanto a gente pode produzir, o quanto a gente pode crescer e mostrar a universidade e principalmente contribuir com a sociedade, não só com assistência, mas com a formação de novos profissionais, né? E que é o papel fundamental da universidade, do hospital é assistência, mas da universidade, principalmente aqui no Brasil, é formar, né? Formar bem as pessoas para que elas sejam propagadores de como a gente pensa que é a oftalmologia, de como a gente pensa que deveria ser a medicina, né? O que eu acho, assim, interessante é que você não assume só o papel de gestor, e durante gestor, por tudo que a gente está falando, mas também de docente. Sim. E de docente no sentido de estar presente nos ensinando, sabe? Isso não é algo que a gente encontra sempre. E é nesse sentido que eu queria te perguntar agora, o que como docente, como presente lá nos ensinando, o que te chama a atenção, tanto positivamente quanto negativamente, diante de um residente ou de um fellow, por exemplo? Pergunta difícil, né? Excelente pergunta. Antes de entrar nela, eu quero só reforçar que eu sou concursado como docente, né? Então, minha função principal é docente. Evidentemente que o docente federal tem também gestão, pesquisa, né? E no caso dos médicos, assistência. Então, a docência, o ensinar, é algo que me traz bastante satisfação, né? Então, tanto que eu assumi a chefia do departamento e eu poderia abrir mão de várias coisas da docência pelo regulamento, vamos colocar assim, né? E eu não abri mão de nenhuma delas, né? Eu continuo indo no ambulatório, tudo bem se não me chamarem, às vezes eu não vou porque eu estou resolvendo outro problema, mas se me chamarem eu vou no centro cirúrgico, hoje de manhã eu estava no centro cirúrgico, e eu dou aula para o 5º ano, eu dou aula para a graduação, né? Que é algo que eu poderia não fazer por ser chefe de departamento. Então, isso é importantíssimo e eu não queria passar 3 ou agora 6 anos longe disso, né? Evidentemente que a residência, eu acho que pela chefia do glaucoma, que a gente lida muito mais com o médico residente, né? A gente não tem muita atividade com a graduação, nem com a pós-graduação, e depois, ao assumir a docência, eu ter assumido a chefia da residência imediatamente, né? Houve uma troca e eu assumi a chefia dos programas de residência assim que eu assumi, que eu entrei como docente, né? A residência sempre foi muito mais próximo, né? O ensino de pós-graduação / especialização / residência médica sempre tem sido mais presente no meu dia a dia, até mais do que a pós-graduação, né? Então, e é algo que além de satisfação, me dá muito prazer mesmo de estar vendo o paciente junto, ensinando, discutindo, dando bronca também, que eu acho que faz parte, né? E eu tento não parar isso, eu até falo no meu ambulatório, me chamem, não me deixem no escritório a tarde inteira, porque senão eu fico, né? Que os problemas consomem, mas eu tenho conseguido ficar. Em relação à sua pergunta diretamente, a minha pergunta daria algumas horas, né, de elucubração aí. Mas o que chama muito atenção é proatividade, né? Acho que a gente está num centro que pelo próprio filtro que é feito até chegar à prova de residência e ser aprovado na residência, todo mundo tem a mesma capacidade, todo mundo tem um conhecimento muito parecido, tanto de medicina quanto de outras, né, de coisas extra-medicina. A gente vê isso no HC da Faculdade de Medicina da USP, a gente vê isso na escola, né? A peneira, né, que é chegar na residência da escola ou da USP, por exemplo, não desmerecendo nenhuma das outras, mas são alguns que eu tenho mais contato, né? Todos são muito parecidos, né? Então, o que faz a diferença é a proatividade, né? No dia a dia, você está falando, não na entrevista, né? Mas a proatividade, a disposição em fazer algumas coisas que muita gente mais nova não gosta de fazer, eu acho que não tem que fazer, né? No sentido de, eu já fiz a minha obrigação e vou embora, né? Então, a minha obrigação agora é só aprender oftalmologia. E eu acho que essa é a principal, eu sempre falo isso para os residentes, né?
Vai fazer doutorado junto. Não vai fazer doutorado junto, é uma briga que eu tenho. Né? Você tem 3 anos, 60 horas por semana para aprender oftalmologia, né? Para passar na prova do CBO, mas principalmente para ser um bom oftalmologista, né? Mais do que passar na prova do CBO. Com certeza. Apesar de que para isso isso é importante por causa do título e por causa dos registros, etc. Né? Mas aqueles 3 anos tem que ser para fazer oftalmologia. Mas a gente tem que tentar fazer algumas coisas além do que a residência nos oferece. Né? Então, essa proatividade destaca as pessoas. Né? Destaca o Guilherme, por exemplo. Destacou, né, que ele não é mais residente. Né? Então, esse é um dos pontos principais. Né? E você falou da entrevista, né? Eu fico curioso você deve ter entrevistado já muita gente, muitos candidatos à residência, fellow, e deve ter muita gente ouvindo a gente que eventualmente vai fazer prova de fellow e residência agora, assim. Como que você acha que é uma postura numa entrevista que você acha bacana, o que evitar, como se portar, e assim, e não só na entrevista, mas o que te chama atenção num currículo, assim, também, que você valoriza, assim, você como avaliador, né, que tipo de experiência, que tipo de atividade durante a faculdade que você acha que é importante para quem está pleiteando uma vaga numa grande escola? Você falou aí de quantas entrevistas, eu estou pensando aqui, são 8 anos, né, de banca de residência, quando 2024. Então já foram vários candidatos. Né? Você falou uma palavra, eu ainda vou voltar um pouco à pergunta anterior, do que destaca o residente ou fellow. Você falou postura. Né? A postura, além da proatividade, destaca bastante. Né? Então, a responsabilidade, a postura, assumir os erros, né? Saber que ele está ali também para errar e aprender, também não acabou o mundo porque aconteceu um erro, né? Então a postura, tentativa de ter maturidade, pelo menos, eu sei que as pessoas estão amadurecendo, né? Mas ter a maturidade da justificativa para tudo, né? Ter a maturidade de acordo com a sua idade, falou. evidentemente. Eu não tenho que ter a maturidade que eu tenho aos quase 50, mas também não pode ter a maturidade de 15 anos na residência, né? Então, essa postura, a maturidade, são coisas que diferenciam os colegas durante a residência, o fellow, e no dia a dia também, né? Mas na entrevista, a entrevista é um problema, né? Que são 10 minutos, às vezes menos, às vezes um pouco mais, e é difícil extrair muita coisa em 10 minutos, né? Existe o feeling, né? O sexto sentido, como vocês preferirem chamar, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso é totalmente subjetivo, né? Mais que a pessoa diga que tem, isso é muito subjetivo e muito arriscado. Mas nesses 10 minutos, que agora nem tem mais, né? Você não pode dar nota mais na entrevista no programa de residência médica, no fellow a gente ainda pode. A pontuação é do currículo, né? Tá. Tem serviços que não são nem obrigados a chamar o candidato para entrevista, né? Como é facultado, a escola ainda chama, né? Este 24 chamou, 25 está no edital, que vai ser chamado para apresentar o currículo, né? Para discutir o currículo. Mas aí eu posso falar do fellowship, né? Agora que tem a entrevista, que até vale mais ponto do que do programa de residência médica, né? Da Comissão Nacional. Novamente é postura e como como o candidato conversa com você, que é postura, né? Então o candidato ser bem articulado ajuda bastante. Evidentemente que não é definidor, né? Porque a gente está cheio de exemplos, né? Inclusive atuais, né? Sobre pessoas que falam muito bem e que não têm conteúdo, né? Mas isso faz parte. É diferente de alguém que chega, mal você ouve, fala para dentro. Não é nem só como fala, é como organiza as ideias, talvez, sim, né? Sim, você tem coerência no raciocínio. Perfeito, né? Como desenvolve a resposta, né? E que na nossa entrevista não é de medicina, né? As perguntas não são de medicina, né? As perguntas são sobre o currículo, sobre o extracurricular, né? E que é outro ponto importante.
tanto o extracurrículo obrigatório, né, que eu quero dizer, participou de iniciação científica, tem muita atividade de extensão, né, a gente vê que tem algumas passagens fora, então, mas é fora da casinha dele, né, então foi fazer um estágio no HC, veio fazer um estágio na escola, ou em qualquer outro serviço, mas saiu Saiu da zona de conforto. Saiu da zona de conforto, foi conhecer um outro serviço. Como eu falo para os nossos, né, da escola. Quem pode, quem quer, precisa ir para os Estados Unidos, precisa ir para o exterior. Né? Inglaterra, Canadá. Estados Unidos é só uma maneira de falar exterior. Né? Evidentemente que os grandes serviços estão nos Estados Unidos, com algumas exceções, né, de França. Eu penso muito em glaucoma, mas você pega França, Inglaterra, Canadá, você tem alguns serviços. Mas essa experiência fora, seja uma semana, seja um mês, eu acho que abre horizontes, mostra, né, algumas situações que a gente não vê no dia a dia, que é o que você falou, sai da zona de conforto. Né? Então, isso faz uma grande diferença naquela pequena pontuação que a gente consegue dar na entrevista. Né? Que a gente sabe que o candidato já está procurando algo a mais, desde a faculdade, ou desde a residência, se for entrevista para fellow. Né? Então, a parte de iniciação científica, a parte de extensão, a parte de conhecer outro serviço. Mesmo em São Paulo, tem gente de outra instituição que vai para o HC, que vem para a escola. Entre os dois não tem muito, mas até pelos dois já serem referência. Né? Mas a gente recebe de outros, não vou citar aqui para não sair falando muitos nomes, mas de instituições grandes em São Paulo, a gente recebe para conhecer a Unifesp do mesmo jeito que eu imagino que seja, que aconteça na USP. Então, essa parte de iniciação científica, voltando, não é obrigatório, mas pontua, né, até pela Comissão Nacional de Residência Médica, se o candidato tem trabalho científico. Né, e é trabalho científico mesmo, é publicação, ou é um pôster como primeiro autor, né? Porque às vezes tem grupos, né, que vêm assim, todos têm 10 trabalhos no Congresso Brasileiro e todos são coautores deles mesmos, né? Então, isso não fica bem na banca de avaliação, tá? Porque a gente sabe que os 12 coautores não trabalharam nos 10 trabalhos, né, nas 10 pesquisas. Né? Então, é muito mais importante você ter um paper, um pôster. Paper nem tanto na graduação é mais difícil, né, o trabalho publicado. Mas um pôster como primeiro autor no Congresso Brasileiro, ou no Congresso de Oftalmologia da USP, ou no CIMASP, né, que são congressos que a gente sabe que tem pelo menos um filtro do que vai. Né, e quando tem a sorte de entrar num grupo de pesquisa maior, né, no projeto de iniciação científica ou de extensão, e ser coautor de um paper, aí tem um respaldo muito mais interessante. Né? Evidentemente, uma pontuação pequena, né, numa margem pequena que é da entrevista. Mas são coisas que você perguntou que destacam. Né? Então, são basicamente essas em termos de atividades, não do currículo formal, mas dentro da medicina. Mas o outro lado também que chama a atenção, a gente vê isso muito mais nas faculdades americanas, né, no processo seletivo das faculdades americanas, é a vida extra-medicina. Tá? Música, artes, né, alguns hobbies interessantes, às vezes chamam a atenção da banca, né, e destacam o candidato. Né? Ele... Como foi aquele que morou no interior da Rússia, você lembra? Ele entrou na residência. Eu lembro que na minha entrevista da escola me perguntaram coisas tipo de tecnologia na época. Eu lembro disso. Tem muitos anos já, mas ficou marcado na época. Que ano foi? Foi 2015. Não era, eu não estava ainda. Mas a gente ainda... Se não me engano, foi o Wallace que perguntou. Isso mesmo. Geralmente a gente pergunta. Mas eu lembro esqueci o nome dele agora, mas ele fez o Ciências Sem Fronteiras no interior, mas no interiorzão da Rússia, no leste mesmo, assim, né, bem pro leste. E isso chamou atenção, marcou
né? Provavelmente agora eles devem estar, acho que estão perguntando sobre inteligência artificial agora, né? Sim. Coisa nesse sentido. Já é pergunta, rotina. era padrão. Vamos saber, dica para quem está ouvindo. Tem essa parte de... Principalmente, o Wallace sempre está na banca também, né? E há sempre essa pergunta em relação à tecnologia, né? Que nos últimos 2 anos, pelo menos, tem sido IA. Né? Sem dúvida. Interessante. ChatGPT, essas coisas. E essa parte extra-medicina você acha importante para entrevista de fellow também? Sim, eu falo como avaliador do glaucoma, né? Uhum. No fellow eu faço a banca do glaucoma e do glaucoma neurooftalmo, né? E chama atenção, é isso que eu digo, diferencia, marca você, né? É o Guilherme que morou no interior da Rússia, né? Isso é São bom, soft skills, né? Algumas coisas ali que você sente que a pessoa tem alguns diferenciais, né? Que fazem diferença. Eu acho que foi a Beatriz, a Bia, que está em Birmingham agora, né? Que ela disse que fazia cupcakes. Nunca fez pra mim, mas disse que ia fazer. Sempre tem alguém que cozinha. Foi a Mari. Foi a Mari? Prometeu um bolo, até hoje a gente espera o bolo dela. Sempre tem alguém que cozinha bem, que diz que vai fazer, a gente nunca vê Fica só as habilidades de chefe daquela pessoa. Mas o importante é isso, é destacar positivamente, evidentemente, né? A mesma coisa que eu estava falando de quem fala baixo, como eu gosto de brincar que eu ouvia na minha infância, fala pra dentro, né? Isso passa uma impressão horrível, por melhor que seja o currículo. Né? A pessoa não olha nos olhos do entrevistador, fala para baixo. Algumas palavras você não ouve. Passa insegurança, né? Assim... Passa insegurança que, às vezes, a gente até vê, não, o currículo é bom, mas a pessoa performou tão mal na entrevista. Como será ele no centro cirúrgico? Como será ele no dia a dia, interação com os colegas? Né? É muito mais do que só porque ele foi tímido. Mas que a gente pensa no dia a dia de uma residência médica de alta performance, né? Que tem muito movimento centro cirúrgico, muito movimento na residência, que os chefes cobram, né? Geralmente cobram bastante, né? Então, quando você vê a postura novamente, né, na entrevista, você imagina como aquele indivíduo, como aquela pessoa vai se desenvolver, vai performar na residência também. Outra coisa que chama muita atenção para mim, pelo menos que sou de fora, é o tanto que a escola valoriza o inglês também, né? Na minha época que eu fiz a prova, teve prova de inglês também, não sei se hoje em dia tem, provavelmente não deve ter mais, né? Não tem mais, porque foi até eu que... Foi na minha gestão que eu tirei, né? Não, só me permite complementar. Não tô falando que acho que tem que ter prova de inglês, não. Eu acho que não faz diferença. Mas o quanto que vocês valorizam isso, por exemplo, apresentações em inglês, seminários em inglês. Eu acho que isso também tira da zona de conforto. Eu particularmente acho bem legal também. Eu sei que está mudando, né? Principalmente a IA, a tecnologia está conseguindo traduzir algumas coisas, né? Você consegue um acesso maior. Mas acho que até hoje ainda é um diferencial, né? Então, ainda mais agora que quase não tem mais livro, né? Os livros estão cada vez menos frequentes, as atualizações. A gente tem que pesquisar e estudar em trabalho científico. A literatura científica é em inglês, até o Arquivos Brasileiros é em inglês, né? Não tem tradução. Então, você dominar a língua inglesa, eu acho que é um diferencial assim, muito grande e a gente espera isso dos nossos médicos, né? Quando eu digo, você vai estudar o Light Trial, você vai estudar o Eagle, não tem tradução do Eagle em lugar nenhum, deve ter um parágrafo em alguma revista, uma magazine mesmo, né? Que não é nem revista científica, né? Então, como que ele vai estudar? E não é nada, nem tão novo mais assim o Light e o Eagle, por exemplo, que é SLT e iridotomia, né? Ele não vai ler o Eagle, então, não vai saber na fonte o que o Eagle mostrou, vai acreditar no colega que diz que o Eagle mostra que tirar a catarata é bom em todos os casos, tenha 40 ou tenha 70 anos, em vez de fazer iridotomia, né? Então ele vai cair em não conhecer a fonte, né? Nessa ilusão que alguns colegas tentam passar, fazendo uma pseudociência, né? Tentando tirar conclusões que os estudos não mostram, né? Para o dia a dia, justificar algumas atitudes, algumas condutas que o estudo
não mostra que tem efeito mesmo, né? Então, o inglês é fundamental. A gente deixou de cobrar o inglês porque o inglês fazia parte da prova de entrevista currículo, era 10% dos 10%. Né? Então, e é trabalhoso, era uma prova à parte, uma sala à parte, alguém para elaborar essa prova, que era, né, a gente contratava alguém para elaborar a prova. Então, tava o custo-benefício, já que a gente falou do Eagle e do Light, o custo-benefício não estava válido, né? Então a gente parou com a prova, mas é fundamental. Teve uma época, uns 2 anos, que a gente pegava um livro lá da biblioteca e pedia para o candidato ler meia página. Assim, O meu foi assim. e dizer o que ele entendeu daquilo, né? Não basta ler, né? O principal era o que ele entendia, muito mais do que ele falava. Né? Lógico, a gente faz o Greyhound, né, a nossa reunião clínica semanal, o último caso é em inglês, né? Então é um desconforto grande, né? Eu sei disso que quando eu entrei na escola, eu fui quase logo depois para um Research Days, né, que é o nosso evento anual em que toda a pesquisa do departamento é mostrada, né? E ele é todo em inglês, né, inclusive as discussões. Então foi um desconforto muito grande. Eu tinha feito inglês desde da 5ª série, que agora é 6ª, né? E era cultura inglesa, super rígido, e foi bastante desafiador apresentar o meu projeto de doutorado lá na frente, né? No principal auditório da Escola Paulista, né? Da diretoria, em inglês, né? E ser questionado em inglês sobre aquilo, né? Então, novamente, usando o que você colocou, tira bastante da zona de conforto, mostra... a gente sempre se acha muito bom, né? A última Coca-Cola do deserto. E a gente tenta mostrar em alguns momentos que você é bom, mas você pode ser melhor. Né? Não é que que o candidato, o residente não seja bom, mas ele pode ser melhor que aquilo, ele tem potencial. Né? Isso eu sempre tento passar para os residentes e para os fellows, que nessa frase não é minha e nem é de alguns coaches que estão por aí, essa frase é muito mais antiga, né? Que a gente só exige de quem a gente acha que tem potencial. Pelo menos a gente que faz educação. Né? Então, quanto mais a gente exige, mais potencial a gente acha que aquela pessoa tem. Se eu parar de te cobrar, fica preocupado que eu não acredito mais em você, né? Tipo Outro isso. dia eu vi um desses chamados coaches, né? Dizendo não é potencial, é potência. Até que é interessante, mas não faz diferença, né? O jovem não tem potencial, ele tem potência. Assim, entendo. Né? Mas a mensagem é que é o importante, né? Então, incomodar faz parte do crescimento. Né? E o bom educador, eu acredito que tenha que incomodar seus alunos. Incomodar positivamente. Né? Incomodar de uma maneira benéfica, de uma maneira que ele, ou eu, né, ou que o educador acredite que está levando a esse desconforto, que isso vai levar a um crescimento, uma melhora. O cara é bom, ele passou no HC, ele passou na escola, ele passou na Santa Casa, ele passou na Unicamp, ele é bom. Ninguém fraco passa em todos esses concursos. Mas ele está justamente tentando esses locais, ele pode até não saber que é por isso. É porque nesses locais as pessoas são cobradas e tendem a crescer mais. Então, acho que isso é um lado da educação que, feito da maneira correta e com a intenção boa de crescimento do aluno, que é muito importante. Que às vezes algumas pessoas não fazem porque, de alguma maneira, está tudo muito mais confuso atualmente. Isso é assédio, isso é desrespeito, isso é exigência de alta performance que gera ansiedade, que gera vários distúrbios, né, psicológicos. Eu acho que tudo tem limite, né? Tudo tem a dose, né, do remédio e do veneno, né? Porque também, se você não estimular, você não mostrar que a pessoa é capaz de crescer, ela não vai crescer.
né? Então, se você está entrando num grande serviço, ou em qualquer serviço, você está dando um passo a mais, né? Você está fazendo residência, você está indo para um grau de formação mais alto, consequentemente mais exigente. Você já está procurando crescer, né? E se você vai para um centro grande, né? Você luta, você estuda, você abre mão de boa parte de sua vida para entrar num grande centro, né? Do mesmo jeito que a gente tenta para entrar num grande centro americano, num grande centro estrangeiro, a gente não quer passar 1, 2, 3, 5 anos naquele local e sair muito parecido de como entrou, só fazendo algumas técnicas a mais, né? Então você não quer só uma formação técnica. Eu acho que você quer que a pessoa que vai para um desses locais quer crescer profissionalmente e pessoalmente também, né? E infelizmente a pressão faz parte dessa lapidação, né? Com regras, com respeito, né? Com autonomia. Não quer, ótimo, não quer, né? Mas faz parte. Eu acho que é uma instituição também que quer formar líderes também, né? Também. E nesse caso é importante essa pressão no bom sentido, né? Igual Sim. você falou, sem assédio, sem desrespeito, mas estimular realmente a saída da zona de conforto para crescimento, né? Eu acho bem interessante, particularmente, assim, né? Eu acho que faz muito sentido. E nessa linha, até porque você teve uma experiência internacional em San Diego, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, queria entender, assim, qual que foi a importância disso para sua vida e o que né, você acha que uma experiência internacional, como contribui para a formação e para crescimento pessoal também dos próximos residentes, fellows que eventualmente também vão buscar esse tipo de experiência? Isso é bem legal, bem interessante. Para mim, eu fui num momento diferente do que grande parte das pessoas. Eu já tinha feito doutorado. Então eu fui como pós-doc, né, como pós-doutorado. Fui com um programa da CAPES, né, tinha verba da CAPES, tinha um trabalho num grande estudo que eles fazem, que é o DIGS, que é o Diagnostic Imaging Glaucoma Study, que é do UCSD e algumas outras universidades americanas, e que a gente eu podia, por exemplo, depois de um treinamento de quase uns 2 meses, fazer a leitura das fotos, das estereofotos de papila. Isso complementava a verba, né? Complementava a mensalidade. Então isso é uma coisa interessante que às vezes só quem já foi sabe, né? Que você consegue complementar a bolsa lá de uma maneira totalmente correta e dentro do que você está fazendo. Então eu já fui num momento diferente. Eu já tinha feito glaucoma e catarata, eu já estava 3 anos no glaucoma da escola, eu já era voluntário, né? Já era colaborador voluntário e tinha acabado o doutorado. Então eu já tinha me formado em glaucoma. Eu achava que eu sabia glaucoma. Né? E eu fui trabalhar com o Robert Weinberg, que ainda é uma das principais figuras no mundo em glaucoma. Né? Ele junto com o Quigley, junto com o pessoal de Nova York, são os principais destaques quando a gente fala em glaucoma. E que é bastante exigente, é um profissional bastante exigente. Né? Então eu tive a oportunidade, já tendo glaucoma, né, já tendo o treinamento em glaucoma, e um ótimo treinamento, né, treino com Paulo Augusto, João Prata, Augusto Paranhos, e vários outros que fazem escola, Cristiane Rolim, de ver e questionar, na maioria das vezes para mim mesmo, algumas vezes para ele, algumas condutas do próprio Robert Weinreb, né, e eu consegui aproveitar muito mais o estágio em glaucoma lá. Eu ficava no consultório com ele, no centro cirúrgico, e eu tinha uma licença parcial, uma partial permit do board da Califórnia para fazer isso, né? Que a Universidade da Califórnia conseguia, parece que agora não consegue mais. Então eu acompanhava ele na clínica e no centro cirúrgico. Então eu já fazia tudo aquilo no meu dia a dia, quase tudo que ele fazia. Né? Tirando o trabectome, que era uma cirurgia angular que ele estava começando a fazer nos Estados Unidos em 2005, o resto tudo já tinha feito aqui, tinha feito vários tubos, trabeculectomias inúmeras. Então eu conseguia ver detalhes, discutir, pensar, estudar depois em cima do que eu fazia, o que via ele fazer. Né? Foi a primeira vez que eu vi alguém fazer trabeculectomia com anestesia tópica, né? E funcionar. Né? Hoje em dia eu só faço traque com anestesia tópica.
a não ser que o paciente não tenha condições, por algum motivo. Então, além disso, eu me envolvi na pesquisa, era o Clinical Research Fellowship, que eles chamam, né? Então, eu tinha 2 dias e meio na clínica, 2 dias e meio de pesquisa, onde eu conheci mais profundamente o Felipe Medeiros também, que já estava lá há uns 2 anos, já estava como professor assistente, e deu também todo um direcionamento na pesquisa, principalmente no estudo de estrutura e função em glaucoma, né? Então, na época, o meu trabalho já era um neural network para juntar estrutura e função sem colocar dados, sem dizer se era glaucoma ou não. É um unsupervised neural network. E que hoje é o que se faz, né? Na época, eu voltei depois de 1 ano e pouco, e os dados ainda estavam rodando lá no Instituto de Computação, que é afiliado à UCSD, tão complexo que eram os cálculos, que eu acho que foi isso que mudou hoje. A inteligência artificial, a tecnologia está tornando a inteligência artificial muito mais rápida e acessível, né? Mas são coisas que vários de nós já fazíamos, antes de mim já era feito também, o Vital fazia no Unicamp, né? De correlação estrutura-função com alguns algoritmos, e essa foi a minha linha de pesquisa lá, e continua sendo até hoje, foi a linha de pesquisa com que eu defendi a livre docência, né? E que tem sido o principal. Mesmo os estudos em neurologia, eu terminei fazendo tomografia de coerência óptica com um grupo da Neuro, eu vi isso em uma das academias, teve alguém da Neuro até que brincou, que deixa ele brincar com o OCT aqui, e deu um número de publicações assim, importantíssimas. A gente entrou no consórcio internacional de OCT em doença desmielinizante, né? Isso rende estudo e trabalho até hoje, né? Tudo adveio lá de San Diego, da Universidade da Califórnia. Então, para mim, foi um divisor de águas, tá? Eu aproveitei da minha forma bastante, né? Eu sei que hoje, com 1 ano e meio, 2 anos, as pessoas conseguem publicar muito mais, até porque mudou, né? Mudou toda a maneira, os cálculos também são todos muito mais rápidos, então os grupos publicam muito mais. Mas eu optei por fazer 1 ano de clinical research, então eu sabia que era 50-50, 50% era na clínica, 50% era na pesquisa, e que tudo tem ganhos e perdas, né? Então eu não queria passar 1 ano fazendo pesquisa num office ou num lab, né? Isso foi uma opção que o iRab me deu quando eu cheguei. Isso é interessante. Eu passei 1 semana no grupo de labs, né, no grupo de pesquisa básica, 1 semana com um grupo que era a Linda Zengo, o Felipe e o Chris Bald, e a Pamela Sample, que era de pesquisa clínica, e ele me deu, depois de 15 dias, o poder de escolha. Você escolhe onde você vai ficar, né? Isso foi bem interessante, né? E foi um dos motivos, inclusive, que eu fui para lá, né? Eu tinha tido um ok de outras 2 instituições grandes também dos Estados Unidos, mas ambas eu entendi que eu iria muito mais para o laboratório, para o lab, uma coisa que eu não queria, até pela dificuldade que a gente tem aqui de fazer pesquisa laboratorial, né? Pesquisa básica. E a gente vem tentando, né? Algo que eu quero ainda melhorar. A gente tem, sim, de córnea, tem retina, faz muita pesquisa básica na escola, mas glaucoma a gente quase não tem pesquisa básica na Escola Paulista. Acho que no Brasil tem muito pouco, né? E é algo que eu venho tentando colocar na Escola Paulista de Medicina, né? Mas foi um divisor de águas, eu acho que é importantíssimo. Eu falo isso para eles sempre, tem épocas que eu aperto mais, tem ondas, né? Também tem outros problemas que vêm e que ocupam a gente, mas eu tô sempre... Ano passado eu gravei alguns vídeos, né, com alumni nosso que está nos Estados Unidos, que foi para os Estados Unidos e para a Inglaterra e para o Canadá, aí jogava, de vez em quando eu jogo na rede deles, são vídeos curtos, dizendo por que foram, o que acharam melhor, né, o que é que eles acham de ir para os Estados Unidos, porque tem um gap geracional menor, né, por mais que eu conviva com eles sempre, né, desde que eu estou no glaucoma da escola, mas há um gap geracional, né, então... E como eu vi, logo depois da pandemia, isso tinha sido deixado de lado, né? Muita coisa foi deixada de lado por causa da pandemia, né? E respondendo a pergunta do Guilherme anterior,
É outra coisa que ele sabe, que eu venho tentando trazer de volta desde que as coisas se normalizaram, né? Então, eu bati o pé que as reuniões tinham que ser presenciais, né? Eu estou batendo o pé na questão de ir para os Estados Unidos, de ir para o exterior, de fazer curso básico, né? Outra coisa, em termos de exterior, que a gente faz há alguns anos já, desde que eu fui chefe da residência, a gente faz o OCAP, né? Que é a prova americana preparatória para o board americano, né? Que eles usam, inclusive, como métrica, né? Vocês trabalham com isso, né? Quem tira acima de tantos % no OCAP já passou no board, alguma coisa assim. Então, os nossos residentes, é voluntário, evidentemente, a gente cobre a inscrição do OCAP atualmente para os R3, né? A gente achou, como é em julho, agosto, não faz sentido o R1 fazer para a gente, né? Porque eles estão entre março, né, estão há 4 meses na residência. Sim. Né? Então, até por questão de custo, a gente resolveu o R3 faz, tem feito há alguns anos já, né? Isso também tira da zona de conforto, né? O R3, né, qualquer R3, em agosto, setembro, tá achando que a maioria que tá dominando tudo, né? 4 meses vai dar muito bem, né? Tô tranquilo, pego aquele intensivão do final de ano, e aí vem o OCAP. Tudo bem, uma prova em inglês, cobra o que a academia americana sugere, não é o que o CBO sugere, né? Apesar de que a bibliografia é a academia americana, só que cobra muito básico, né? Cobra muito medicina, né? Que é o primeiro livro da academia, né? Que a gente é um pouco mais menos rigoroso com isso e, consequentemente, se estuda menos. Aí vem o baque do OCAP em setembro, que as notas só vêm para mim, né? E eu só entrego para os preceptores, né? E eles publicam do jeito que eles querem, mas geralmente só quem sabe é o candidato, tá? A gente não publica em lugar nenhum isso. Mas vem uma avaliação bem interessante, que é por área, né? Então, isso eu mostro para os chefes de setor. Olha, os residentes foram pior nesse aqui, né? Em glaucoma. Vou usar glaucoma porque é a minha área. Né? Geralmente não é. Se for, o negócio vai dar o caldo entorna, né? Mas aí é uma maneira de avisar, né? De chamar a atenção do chefe de setor. E quando eu era chefe da residência e o Mauro era chefe do departamento, esse era o meu grande argumento para o departamento cobrir o preço do OCAP, o valor do OCAP, né? Que era uma avaliação nossa de como o serviço estava performando, né? O CBO faz agora também, né? Mas na época eu acho que não fazia ainda, não me lembro. Mas eu sempre encarei o OCAP como uma avaliação institucional, né? E, evidentemente, vem esse choque para o residente, porque vem num percentil que ele não espera que seja o percentil, e não vai ser o percentil do CBO, né, da prova do CBO, e isso gera um pouco de desconforto, vamos colocar assim. Isso é bom em setembro, né? Significa, opa, agora só faltam 4 meses, não é faltam 4 meses para eu ter um intensivão, né? Então, vale muito, se a pessoa pode, né, evidentemente, cada um tem suas limitações, se a pessoa pode, tanto em relação a financeiramente, quanto a plano de vida, né, vale muito a pena ir para o exterior, tá? E aí, o que fazer, quanto fazer, depende do que a pessoa está planejando, né? Ela quer ficar em São Paulo, quer ficar num grande centro universitário, aí vale a pena ficar 1 ano a mais, publicar mais, né, para melhorar o currículo. A pessoa vai voltar para a sua cidade, quer montar seu consultório, vai trabalhar num grande grupo, vale a pena passar. É difícil conseguir menos de 12 meses, geralmente os serviços não gostam, porque aí a rotatividade fica muito alta, né? Mas você passa 6, 12 meses, é aquilo que você falou, tira a zona de conforto, vê o funcionamento de outro grande serviço, num local de ponta, de super alta performance, né? Você vai para o Bascom Palmer, vai para San Diego, vai para o Wilmer, para o Hopkins, né? Tem vários, né? New York A&E, Columbia, né? Moorfields na Inglaterra, tem vários serviços grandes assim. Isso muda a sua visão
de vida também, né? Você está morando em outro país, né? Você está sozinho em outro idioma, você vai ver que você não sabe falar inglês, né? Você fez 100 anos de cultura inglesa, ou de CCA, ou de qualquer outra coisa, né? Primeira reunião que eu sentei na UCSD, uma mesa de uns 10 lugares, né? Era Pam Sample, Linda Zengui, Robert Weiner, Felipe Medeiros, Chris Ball discutindo estrutura-função. Era o segundo meu segundo dia na UCSD. O que eu estou fazendo aqui? É isso. Né? Então, mas é esse desconforto que me levou a estudar mais inglês, né? Eu entrei em curso de conversação da própria UCSD, né? Que o professor dizia, você é brasileiro, então você tem esse erro, né? Que são erros nossos, da nossa cultura, da nossa língua, né? E evidentemente isso passa, como tudo que é possível que o ser humano melhore e que você quer melhorar, você vai melhorar, né? Então esse não foi o problema. Depois de 3 meses já não era eu não entender a reunião, né? Você tinha outros problemas. Era você entender a inteligência artificial, era você entender algumas outras coisas, né? Então, esse desconforto é importante, né? Voltando a esse tema, né, que a gente tem falado desde o início. Poxa, eu gostei muito do papo, acho que foi bem rico, assim, uma visão de gestor, de docente, de quem foi para fora. Eu acho que vai ser bem inspirador para muitas pessoas. Queria agradecer muito por você ter aceitado o convite e por tu ter contribuído de forma tão bacana com a gente, Dr. Ivan. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui pela segunda vez. E é interessante, é importante lidar com pessoas sérias, com pessoas que fazem bem o seu ofício, né? Então, e passar essa informação, um pouco do que eu fiz até agora, o que eu estou tentando fazer na Escola Paulista de Medicina, para um público muito maior, né, que é o meu público na Escola Paulista, ou algumas poucas mil pessoas que tem na rede social, de uma maneira séria, né, e competente, é sempre importante. Eu sempre estou à disposição para isso. Tá bom? Obrigado. Valeu, Gui. Foi um ótimo papo. Esse foi o Oftcast. Até semana que vem.